adoração ao Senhor, para cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que nós possamos então, né, quem sentir no coração, estar orando, né? Amém? Para a nossa abertura. Amém? Senhor Deus e amado Pai, nós te damos a Deus por estarmos mais uma vez na tua presença, sabendo que o Senhor está em nosso meio, Pai. Estamos aqui para te louvar, a Deus, para glorificar o Santo nome. O Senhor esteja abençoando, Pai querido, a cada um que aqui está presente para te louvar, para te agradecer pela semana que nós tivemos. Pai, Senhor, é tudo em nossa vida, Pai, por isso nós estamos aqui tão gratos de poder estar aqui respirando o ar que o Senhor nos dá. Pai, obrigado, Jesus. Que tudo que possamos fazer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Crônica 7. Amém. 7, verso 1. Pode ser? Amém? Vamos ler todos juntos? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Você vê como Deus é bom, a sua misericórdia ela dura eternamente. Amém. E aqui fala que é o templo de quê? De Salomão, onde que estava sendo erguida a casa do Senhor, a casa do Pai. Você imagina como o coração daquelas pessoas estavam ali. Eu vou ter uma casa onde o meu Deus vai fazer morada, onde eu vou poder contemplar o meu Deus e adorar, né? E a mesma coisa é nós hoje. Quantos de nós viemos com essa mesma convicção no nosso coração? Eu vou para a casa do meu Pai, eu vou adorar o meu Pai, o meu Deus. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, em que eu vivo e você vive. Nós vamos adorar o Senhor. E quando eles foram à casa do Senhor, com aquele coração cheio, com certeza Deus viu. Deus fez o quê? A glória do Senhor inundou a casa. Então assim é o nosso coração, deve estar nas quartas, nos domingos, ansioso para estar aqui. E com certeza antes de nós chegarmos, a glória do Senhor vai estar aqui, inundando este lugar, né? Aí você fala, mas amada irmã, eu não estou bem, eu estou sem forças para orar, eu não tenho, né? Minha situação não está fácil. E ali no verso 14, no versículo 14, fala assim: se o meu povo, né? Alguns falam assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui está assim, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, às vezes, só o motivo de chamar pelo nome dele, ele vai vir ao nosso encontro. Às vezes eu não tenho força, mas eu falo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Jesus já vai vir, o que ele vai fazer? Ali ele fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí ali naquela hora que eu estou chamando pelo nome dele, eu começo o que, amados? Me humilhar. E aí eu começo o que? Orar, dando glória a Deus e louvando o seu nome. Aí ele fala assim, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode mais para frente? Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Amém?
porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Quem crê? Amém? Eu creio que o Senhor faz presença. Ele está aqui, Ele vê, Ele conhece cada um de nós, cada coraçãozinho que aqui entrou. Amém? E que nós possamos entrar da forma que a gente vem, triste, alegre, com problemas, sem problemas. Nós temos que vir na presença de Deus como nós estamos. E assim entregar a Ele o nosso coração. Senhor, eis-me aqui, né? Faz de mim vaso novo, um coração novo, né? Que o Senhor cresça em mim e que eu venha diminuir a cada dia. E cada dia reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos cultuar o nosso Deus como Ele merece, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda a glória. Amém? Por isso nós vamos levantar, vamos adorar, louvar esse Deus, esse Pai que merece toda a nossa adoração. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Atraído me encontrei no amor de Deus, firme e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Filho
nós te pedimos, Pai, nesta noite, assim como o Senhor foi lá em Atos também, encheu o teu templo ali, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, Pai, com a vida de Pentecoste, Pai, que o Senhor venha inundando o teu povo, enchendo com o teu fogo, Pai, batizando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos inunda com o teu fogo, Pai, o fogo do arrependimento, Pai, oh, Pai, nos traz o avivamento, Senhor, nos traga, Senhor Deus, esse amor puro, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, oh, aleluia, santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, glória, bendito Jesus. Santo,
Ore, Mamaçoia, cantando Mamaxai. Ore, Manaia, Andanavaçoia. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está falando. Quem está no coração arrependido, vamos diante dele, ele está aqui. Ele quer fazer tudo novo de novo. Ele quer escrever a sua história. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas eu sei que Deus tem uma palavra para alguém aqui essa noite. Ele diz: eu estou contigo e te tomo pelas tuas mãos. E eu farei tudo novo de novo na sua vida. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória, Santo. Obrigado. Quem sentir de orar, fica à vontade. Amém. Pai Santo, Pai bendito, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Podemos, a Deus, sentir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, cada dia, Senhor. Podemos sentir, ó Deus, o Teu Espírito trabalhando em nossas vidas, nos nossos corações, e nós Te exaltamos por isso, ó Deus. Fala sempre conosco, Senhor, ensina-nos a andar nos Teus caminhos, que nós possamos estar sempre prestando a Ti o culto verdadeiro, o culto racional, o culto, Senhor Deus, com todo o nosso ser, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sejam sempre constantes neste lugar, ó. Que a Tua igreja, Deus, onde quer que ela esteja, em quaisquer situações, possa sentir o Teu guiar, a Tua direção, o Teu poder, ó Deus, e aperfeiçoe-nos na nossa fraqueza. Obrigado, Senhor. Fala sempre conosco. É o que nós oramos, humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amém, irmãos. Amém. Com essa alegria toda, com coração ainda, amém. Final de semana, foi um final de semana de muito aprendizado, né? Tivemos aí o segundo, né, chamados bereanos, né? Gostaria de estar chamando eles aqui na frente para estar testemunhando, contando como que foi, né? E passando um pouquinho dessa experiência para nós, né? E meu coração já está transbordando para o segundo também, né? Então vai colocar a mão um pouquinho aqui, né, Israel? Pode vir, né? Contar seu testemunho. Boa noite a todos. Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Bom, como já foi anunciado pela irmã Renata, tivemos o segundo módulo do Bereanos, que é uma capacitação para professores de EBD. E foi um evento muito interessante, impactante e único. Um dos principais pontos que eu gostei foi o ponto arqueológico sobre a arquitetura, né? Do contexto do Oriente Médio, que se passa os tempos bíblicos. Os pastores, eles orientaram, mostraram como funcionava na prática. E outro ponto que eu também achei muito interessante foi as evidências, tanto da existência de Jesus como uma figura histórica, quanto da ressurreição de Jesus Cristo. E é algo muito interessante, porque mostra que a nossa fé ela não está baseada simplesmente em achismos, mas está baseada em fatos históricos. Está baseado naquilo que a história comprova. Quem tiver a oportunidade, a experiência, quiser ter essa experiência, eu recomendo muito que busque, porque para quem que quer ter um pouquinho dessa experiência do que é Jesus, estudar historicamente a fé cristã, é uma oportunidade muito boa. Amém. Glória a Deus, amém. A irmã Vívia também, amém? Para testemunhar dos bereanos. Fala com as crianças. O Bernardo já pediu um monte de vezes para passar ali. Gente, realmente os bereanos participar é muito bom. Você aprende coisas novas, você revê coisas que já estudou antes, né? Mas uma coisa que eu vim de lá com meu coração bem animado é para que nós
essa própria equipe pode estar passando pelos outros, né? Vai ficar muito mais em volta, né? E com certeza vai poder dar oportunidade para outras pessoas aprenderem tudo aquilo que a gente tem aprendido, né? Então nós viemos com essa vontade de estarmos formando um Instituto Bíblico, realmente, para poder esse conhecimento maior da palavra, esse conhecimento maior de como interpretar as escrituras, isso não seja só coisa para 2, 3, 4, mas que seja para toda a igreja, né? Que nós possamos colocar isso em prática, e isso vai ser muito bom. Mas uma das coisas muito gostosas que nós tivemos lá, um momento muito bom, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, foi que eles prepararam, no momento lá dos goleanos, eles prepararam uma salinha, e nessa salinha eles colocaram como se fosse a última ceia de Jesus, aquela mesinha em U no chão, com as coisinhas que naquele tempo tinha, né, da época, e o professor foi explicando cada situação, onde cada um poderia estar sentado, o que significava cada coisa. Aquilo foi tão bom, porque a gente pôde se imaginar naquele momento de última ceia. E que interessante, né? Uma coisa que foi colocada. Sabe quem estava sentado à direita de Jesus? Que era o lugar de honra. Quem estava sentado na última ceia ao lado de Jesus era Judas. Aquele que iria trair. E interessante que Jesus o amou até o fim. E colocou ele ali no lugar de honra. Mesmo aquele que o iria trair. E a gente pode perceber o amor do Senhor, como é grande. Como ele atinge cada pessoa, como ele olha com misericórdia para cada um. Que pena, né, que Judas não se arrependeu, assim como Pedro, né, que também fez feiura, depois se arrependeu. Que pena que ele não se arrependeu. Mas o amor de Jesus também estava sendo demonstrado ali por ele. Né? E aí a gente percebe o quanto Jesus nos ama. E o quanto nós devemos demonstrar o amor de Jesus a todas as pessoas, indistintamente. Sem preconceitos. Nós precisamos amar, assim como Jesus, amar até o fim e proclamar a palavra dele até o fim. Então, isso me impactou muito, essa parte dos bereanos, esse momentinho ali na sala da última ceia. E é isso. E a nossa vontade, nós trazemos, se tiver pessoas interessadas, né, de trazermos então isso para cá. E convidamos até alguns deles, os professores de lá, para vir ministrar para a gente. Eles já se notificaram. Um dos professores é neto de Cunha, né? Sim. A avó dele é neto de Cunha. E eles ficaram felizes com isso, né? Vamos multiplicar, né? Aqui também em Cunha esse trabalho. É isso. Amém. Glória a Deus. Abençoe. Cadê a Cida? Cida, Desde quando Pais queridos, já falaram, né? Já falaram mais ou menos o que esteve lá. Sabe, quando você vai num congresso desse, quando você vai ler a Bíblia novamente, você lê a Bíblia com os outros olhos, né? O que mais me chamou a atenção é sobre aonde Jesus nasceu, né? Presépio que montam, né? Eu nunca montei presépio. As pessoas montam um presépio, né? Não é nada daquilo. Né? Quando você lê lá, né, o nascimento de Jesus, você vai naquele presépio, né? Que todo mundo costuma montar, né? As pessoas católicas. Não tem nada a ver. Né? Jesus, ele não nasceu numa manjedoura, ele nasceu, né, num lugar simples, porque eles explicam que em Israel as casas tinham o lugar dos animais. Aí me ajuda, senhor, sabe? Cumprimenta aí, senhor. Tinha o lugar dos animais, depois entrava, né? Aí tinham o lugar que as pessoas ficavam, e não era casas separadas com cômodos, né? Era por exemplo, o quarto
quarto de noite era lugar para eles dormir. E os animais dormiam assim, né? Perto do lugar que eles estavam, não era uma cama, era o lugar que eles montavam na hora. E no dia seguinte, eles tiravam o lugar, né, que dormiu e já era outra coisa, já era sobre o trabalho do dia, sobre preparar a alimentação, né? Nossa, a gente lê, depois quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê totalmente com outros olhos. E várias, né? A mesa, a última ceia, me chamou também bastante atenção. Quando eu for ler essa passagem, eu vou ler com os outros olhos. E para mim, né, na minha opinião, eu acho que a parte mais difícil é a hermenêutica. É como se interpretar a Bíblia. Sabe, tem hora que dá um bolo, não dá? Na cabeça. Então eu acho que, nossa, essa parte é muito importante, todo mundo se interessar em aprender a hermenêutica, né, que é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. Porque eu faz 20 anos que eu, 26 anos que eu sou convertida. Só que agora que eu estou aprendendo a interpretar a Bíblia. Depois que eu me turmei aqui com os batistas. Agora que eu me turmei com os batistas. Não, algumas coisas eu sabia interpretar, né? As mais fáceis. Mas, gente, tem coisa lá na Bíblia que é difícil de você interpretar, né? E, assim, a parte mais difícil para mim é a hermenêutica. E os outros, né, os outros acontecimentos lá, é muito importante, né? Também sobre o julgamento de Jesus, quando a gente for, né, ler, né, sobre o sofrimento e o julgamento de Jesus, você vai ver que tem tanta coisa errada no julgamento dele, né? E eu gosto muito. E eu, todas as vezes que tiver eu puder ir, com certeza eu estarei lá. E, né, que Deus possa abençoar todos também, né, como a Bíblia falou, né, de trazer aqui para Cunha. Aí vai ser muito legal. Nós vamos aprender mais e mais. É isso. Amém. Fico feliz. Muito obrigada a cada um. Nós temos, né, Sil? Porque agora nós estamos segundo aí. E que, né, cada um aí ficou com a vontade, né, um gostinho, porque eu fui na primeira, junto com a Silvia aqui, né, e a irmã Gisele, que não está aqui, e foi muito, assim, benção, foi tremendo. A gente, para explicar, não tem como explicar, porque as coisas que a gente aprende ali no decorrer, ali, coisas que a gente nem ouve, nem pensa que, né, vai aprender na igreja, assim, no cotidiano, a gente aprende ali, né, então é um aprendizado que a gente vai levar mesmo para a glória, porque aqui nós estamos aprendendo, é para nós ir para lá, né, para a casa do Pai, amém? Glória a Deus. Chama a irmã Vivi, amém? As crianças. Cadê o João? Estenda suas mãos, vamos estar orando, amém? Pela irmã Vivi, pelas crianças, pelo ministério, amém? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por essa missão, esse chamado, Senhor Deus, das crianças, Senhor Deus, esse ministério que é tão lindo, Senhor Deus, que é onde o Senhor vai aprendendo desde pequenininho, Senhor Deus, como diz a tua palavra, Pai, que o reino do Senhor é dos pequeninos, Senhor Deus, porque o coração é puro, Senhor Deus, é uma terra sólida ali, Pai, onde que vai cair, germinar e vai brotar, Senhor Deus, dando muitos frutos. Abençoa, Senhor, a irmã Vivian, Senhor Deus, e esse ministério que se achegue de mais crianças, Senhor Deus, para que possa aprender, Senhor, da tua palavra, conhecer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a ti, Pai, e abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 A todos, passa a palavra. Obrigado. Graça e paz a todos. Glórias a Deus. É bênção sem medida. Recebemos conhecimento do Senhor. Porque, certa ocasião, um irmão assim, de uma outra igreja assim, falou assim: pastor, mas a pregação de vocês é ensino. Eu falei: eu não estou entendendo. Se você olhar para Jesus direitinho, todo o ministério de Jesus foi ensino. Né? Teve milagres também, nós acreditamos em milagres. Então, na verdade, gente, como ele falou, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
que eu sou manso e humilde de coração. E cabe uma pontuação aqui interessante, até falei umas quartas-feiras, sobre a mansidão, né? Mansidão é uma característica de Jesus. Ele fala que ele era manso, ele é manso e humilde. Você sabia que a pregação, a maneira como Jesus pregava, não era gritando? Era manso. Ele falava alto porque não tinha microfone, mas a fala dele era mansa, sabe? E ele então falava ensinando, gente. Então, assim, às vezes existem preconceitos contra a forma de se pregar ensinando. Mas eu prefiro ficar perto de Jesus, né, do que ficar perto de outros modelos, entende? Então, assim, nós batistas, nós temos essa preferência, e juntamente com outras igrejas também, não somente a gente, né? Mas que nós cremos no poder de Deus, mas cremos que o ministério de Jesus é um ministério que ensina. E é o que nós vamos hoje, então, estar pregando a palavra do Senhor, sabe? Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, e a voz do Espírito Santo, gente, ela fala que Deus está aqui, sabe? Uma coisa maravilhosa, quando eu lembro que Elias saiu da caverna, não foi o fogo que fez sair da caverna, foi uma brisa suave. Deus provou que uma brisinha suave. Ele falou com o profeta para ele poder sair daquela caverna, sair daquela depressão e se apresentar pronto ao Senhor, né? Ele colocou lá, se apresentou perante o Senhor. Então, uma coisa maravilhosa, gente. Deus é um Deus que ele fala no fogo, com certeza, a gente vê, mas ele fala assim suave, calmo, sereno e tranquilo. Glória a Deus, amém, gente? Então, vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus, pelo que o Senhor possa estar falando nos nossos corações. Eu quero trazer também notícias, assim, nós estivemos representando a nossa igreja lá no encontro da liderança da nossa associação, né? Que as igrejas batistas, cada uma é como se fosse independente, né? Autônoma, e nós nos unimos para poder ajudar os outros, né? Então o que acontece foi uma bênção grande. Quero aqui dizer algumas notícias e algumas decisões que vão ser levadas para a nossa Assembleia, que vai ser em agosto. Um projeto de expansão aqui. Deus tem olhado para essa região nossa aqui. Gente, olha, vai ser feita uma operação de evangelismo de impacto em São Luís do Paraitinga. E com um investimento assim, de união de igrejas batistas. Nossa associação vai estar junta. É a Operação Jesus Transforma. E, inclusive, vai ter um casal de missionários lá, né? Vai receber radicais. Radicais são missionários em treinamento, que vão receber também. E a grande meta, gente, é que seja plantado mais uma igreja batista São Luís de Paraitinga. E olha, quem está nas orações de todas as igrejas batistas, e nós vamos orar também, Redenção da Serra, também, Lagoinha. Eu falei assim, pastor, Cunha não pode ficar fora dessa não, porque Lagoinha é pertinho da gente, né? Então, glórias a Deus, nós sonhamos em participar desse projeto, de poder ajudar na expansão do reino do Senhor em preciosos corações em nossa região. Gente, é maravilhoso como nós podemos ir nas roças e poder falar de Jesus, sabe? Anunciar o amor de Jesus. E todo esse território é muito grande, os irmãos conhecem melhor do que a gente, é grande, daqui até São Luís de Paraitinga, tem Natividade da Serra também, né, irmã Sônia? A irmã Sônia que é de lá, e tem Redenção, Lagoinha, São Luís de Paraitinga. Gente, Deus tem uma obra para fazer. Quando eu falo com a associação, eu falo assim, olha, lembremos de Campos Novos. Campos Novos é aqui na nossa cidade de Cunha, que é o distrito, e temos orado também. Gente, então, vamos nesse momento orar por esse projeto, vamos semear em oração por essa cidade, e que o Espírito Santo possa tocar em corações, que o Espírito Santo possa promover o arrependimento, como a irmã Renata hoje falou aqui, que Deus faça essa obra maravilhosa de salvação de vidas, porque olha, uma vida, gente, pensa, eu estava refletindo com o Vivian essa semana, gente, se nós acreditarmos na Bíblia, aquele que não crê será condenado. Mas que condenação que é essa? A condenação, segundo a Bíblia, a uma eternidade no inferno, gente, é o que está aqui. Você fala, não, mas Jesus é amor, pastor. Ele é amor, sim, mas sabe, se você conhecer e ler um pouquinho mais a Bíblia, você vai entender que quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus.
É só você conferir. Abre um pouquinho a Bíblia. Mas foi Ele que veio no meio do seu lugar. Foi Ele. Por isso que Ele tem autoridade. Ele é o nome que está acima de todo nome. É Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dono, o cabeça, o chefe da igreja é Ele. Porque ninguém mais nessa face da terra tem direito de reivindicar a propriedade de pessoas de vidas. Ninguém. O meu pastor é Jesus. E o seu quem é? Ele é o nosso supremo pastor. Temos sim os pastores que Deus chama para cuidar do povo dele. Eu mesmo não entendo porque que ele me chamou. É por graça e misericórdia. E a gente então vai na unção do Senhor alimentando o povo de Deus. E aquilo que eu falei com vocês um dia, que estava na IBD falando hoje. Deus está aqui. O que ele espera? O que você espera, ovelha? Você que está na internet nos acompanhando, o que você espera? Espera que ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando com você. Ela não é? E Deus fala por intermédio aonde? Aqui, na palavra, certo? E qual é a expectativa que Deus tem do pregador? Que prega o quê? O que eu penso? Não, aí vai ser a palavra do Maurício. Aí Deus fala assim, isso? É meu povo, não é teu? Eu comprei e você não comprou? É a palavra de Deus. Paulo falou para Timóteo, eu vou falar sobre Timóteo. Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra. Sabe? Então não tem outra autorização do que falar aqui nesse púlpito, se não for a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento então? Você ora comigo nesse momento? Feche seus olhos agora e vamos orar. Ó Senhor Deus querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é manso, humilde de coração, Senhor. O Senhor, no olhar humano, talvez algum homem pudesse falar assim, que só teria o direito, o suposto direito de ser muito soberbo, de ser muito ignorante, Senhor. Mas não, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, manso, humilde de coração, Senhor. Portanto, Senhor, na voz soberana do Senhor que nós queremos ouvir nesta noite, a sua voz, Senhor, o seu falar, a sua orientação, o seu ensino, a sua exortação, Senhor, fala conosco, Senhor, usa o pregador, que o pregador diminua, Senhor, e tu cresças, Senhor, e tu possas alimentar o teu povo que se encontra aqui, que se encontra na internet ouvindo, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aí eu estou animado, porque pensa que eu também sou ovelha, né? Eu também sou ministrado também, glórias a Deus. Gente, nós estamos no mês de maio. Mês de maio. Todo mundo, né, convencionou que é o mês da família, onde nós pensamos, nós refletimos sobre um tesouro. Vem cá, eu estou certo ou estou errado no que eu vou dizer para você? A família não é um tesouro? Sim. Gente, olha, se alguém pedir assim, ora por mim, de repente, algum ente familiar seu, você vai pedir que seja oração. Nas campanhas de oração, sempre estão as nossas famílias, nossos parentes, são vínculos para sempre que nós temos. E a nossa expectativa é que sejam vínculos eternos. Ou seja, que todos eles possam conhecer Cristo Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida. E dentro desse contexto, eu sei que nós amamos muito as nossas famílias. E se eu assim desejo, talvez você deseja também, eu tenho certeza que nós desejamos também. Nós temos a nossa descendência. Né? Ou seja, as pessoas que ainda vão se casar, sonham de ter filhos, né? Uma família. Nós que já temos a nossa descendência, em suma, o nosso sonho é de que a nossa descendência ela possa impactar gerações, ela possa fazer diferença em vidas. E isso aconteceu na Bíblia com uma família, gente. Eu não posso deixar de dizer para você, se você deseja que a sua descendência, ou a sua futura descendência, ou alguém que faz parte da sua família, que possa impactar vidas, essa mensagem é para você. Escute, Deus vai falar no seu coração.
esteja preparado, às vezes, para mudar, inclusive, mudar a rotina da sua vida. Esteja preparado, preparada, porque quando o Rei, o Soberano, fala, nós precisamos obedecer. Né? Abra sua Bíblia comigo, então, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de número 1 até o versículo 5. 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Vamos estar lendo na NVT, já, por gentileza? Ok? Já está lá, já, muito bom. Podemos ler todos juntos, tá? Aqui, seguindo aqui a nova versão transformadora, do 1 até o 5. Vamos ler juntos? Amém? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escreva essa carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Dou graças por você e ao Deus que sirvo com consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua. Tema da mensagem desta noite: fé, a fé que habita no lar. Pois é. Não vamos sentir inveja não, né? Inveja é pecado, vamos comer inveja é pecado. Mas tem aqui uma senhora chamada Lloyd, vamos versículo 5 já, aqui, né? Lloyd, uma vovó Lloyd e uma mãe chamada Eunice, que elas influenciaram um jovem chamado Timóteo. Pastor, mas quem foi Timóteo? Eu vou contar um pouquinho para você rapidinho. Timóteo nasceu numa cidade chamada Listra. Fica onde, pastor? Foi quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária, hoje atual Turquia. Era a antiga província romana da Ásia Menor. E Paulo, e nós vimos aqui que Timóteo, ele era filho, ele tinha uma avó chamada Lloyd, né? Uma mãe chamada Eunice, e segundo a Bíblia fala também que ele era filho de, o pai dele era grego. Só fala isso sobre o papai dele, que ele era grego. E possivelmente, a Bíblia não fala, é uma dedução, portanto a dedução ela pode ser contestada. É uma dedução de que esse homem, o pai de Timóteo, não fosse cristão. E era comum naqueles dias isso acontecer. Pensam, famílias eram formadas no mundo gentílico, no mundo, a igreja evangelizava, a igreja discipulava, e de repente se convertia. A mulher, a mãe ou o pai. E o outro, né? Muitas vezes não aderia à fé. Então, possivelmente, o próprio pai de Timóteo não era um cristão, mas sim a mãe Eunice. E até Paulo orienta lá em 1 Coríntios capítulo 7, de que se é aquele que você já é casado, você é casado e você se converte, né? E o seu cônjuge, que não é crente, ele consente com a tua fé, olha, beleza, né? Tranquilo, não se afaste, né? Porque então, possivelmente o pai de Timóteo fosse um desses, né? Que tudo bem, pode influenciar meu filho, pode evangelizar meu filho, leva ele para a igreja, enfim. Então esse é um pouco de Timóteo. E Timóteo, Paulo encontrou Timóteo possivelmente na sua primeira viagem missionária, quando ele foi pela província da Ásia Menor, chegou em Listra, possivelmente ele conheceu Timóteo lá. Paulo e Timóteo ganharam uma amizade grande. Timóteo viveu as mais incríveis aventuras missionárias com Paulo. Paulo, você teve uma ideia, Paulo enviou Timóteo, afinal de contas, Paulo o discipulou. Paulo enviou Timóteo para ajudar na plantação de muitas igrejas. Foi enviado para Corinto, foi enviado para Filipos, foi enviado para Tessalônica.
Pastor, Timóteo foi pastor? Gente, não pode ter inveja não, né? Mas olha, ele foi pastor de uma igreja, foi elogiada por Jesus. No livro de Apocalipse, mas recebeu uma petrolheira também, né? Éfeso. Mas vamos ao elogio de Éfeso, né? Éfeso era uma igreja, segundo Jesus, era uma igreja que era muito firme na doutrina. Igreja cristã tem doutrina. Doutrina da palavra, doutrina sobre salvação, doutrina sobre o Espírito Santo, doutrina de culto, como tem que acontecer. É só, né? Seguir o quê? Uma palavra, não é verdade? Então, e Jesus elogiou a palavra, elogiou justamente assim o que aquela igreja estava fazendo para a glória dele. E era uma igreja também, a Éfeso, que era muito operante, muito operosa em obras do Senhor, né? Glórias a Deus. Timóteo pastorou essa igreja, não sabemos que tempo. Ou seja, foi um homem de Deus, né? Concorda comigo? Eu pergunto a você, será que Eunice e a Lorde, a vovó Lorde, a mamãe Eunice tiveram muito orgulho? Você teria orgulho, né, se seu filho tivesse uma carreira como a de Timóteo? Uau! Você teria orgulho se sua descendência pudesse ser como Timóteo? Glórias a Deus! Então, de fato, um ponto é o seguinte: Timóteo, ele foi influenciado por Lloyd e por Eunice pela palavra, porque no lar de Timóteo habitava a fé. A fé habitava naquele lar. E nós vamos aqui juntos, brevemente, aqui nessa reflexão, colocar as características que o texto mostra sobre a fé que habita no lar. Eu pergunto, a fé tem habitado no seu lar? Como é que está o seu lar? Tem habitado? Desculpa que eu estou um pouquinho, né, meio rouco, né? Mas eu espero que nós vamos hoje conversar sobre isso. Primeira característica de uma fé que habita no lar. Fique atento, porque é o plano de Deus. Se você quer que a sua descendência, a sua família seja abençoada, fique atento. É muito importante, primeiro ponto, que a fé seja sincera. Vamos então ler novamente o versículo 5, né? Lembro-me da sua fé sincera, Paulo falando para Timóteo, né? Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Glórias a Deus. Timóteo foi impactado, meus irmãos, minhas irmãs, pela fé de Lloyd, da sua vovó e também da sua mãe Eunice. E se destacou tanto porque eram duas servas autênticas do Deus Altíssimo, Lloyd e Eunice. E algo muito poderoso, meus irmãos e minhas irmãs, foi evidenciado aqui nesse texto. Elas influenciaram essa criança. Possivelmente elas eram membros daquela igreja lá em Listra, né, onde nasceu Timóteo. E elas eram firmes e elas levavam sempre o jovem Timóteo na igreja. Não há dúvida, não está escrito na Bíblia, mas aqui está nas entrelinhas aqui para a gente poder ter certeza ao afirmar, né? Glórias a Deus. Agora, Timóteo foi influenciado. Agora a pergunta é o seguinte, que eu faço para mim e para você que me ouve. O que significa a fé sincera? Quais são as características de uma fé sincera, aquela fé que é capaz de influenciar, inclusive, nossos filhos, influenciar a nossa casa, influenciar pessoas? Eu vou aqui dizer para vocês algumas características na Bíblia sobre fé sincera. A primeira que eu vejo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que, com certeza, uma fé sincera é uma fé de pessoas que amam ao Senhor sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas envolve um compromisso inalienável com o Senhor. Não se tem como se dissociar desse compromisso com Deus. E Eunice e Lloyd eram compromissadas com Deus, porque, gente, existe uma fala que fala o seguinte, eu já ouvi algumas pessoas falarem o seguinte: olha, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de comunhão,
Pô, mas eu posso cumprir minha fé sozinho. Gente, mas não é o que a gente vê na palavra do Senhor. Porque como que eu tenho Ele como Pai? E o Pai quer reunir os seus filhos e filhas? Como que eu não quero saber de estar na família do meu Deus? Geralmente, eu ouço essa frase como pastor, com muito amor, eu começo a orar por essa vida, para Senhor, cura. Muitas vezes é a própria necessidade de cura. Com certeza alguma coisa aconteceu na comunhão que feriu, e às vezes fere mesmo. E a pessoa sai da igreja ferida e não quer mais ficar, porque precisa de quê? De cura, né? E aí o que acontece? Uma fé sincera, guarda essa para você. É quando a pessoa que influencia o teu filho, que influencia a pessoa que mora com você, o seu ente familiar, o seu núcleo familiar. Com certeza é quando a pessoa que ela é na igreja, ela é a mesma pessoa dentro de casa. Sabe? Então, por exemplo, eu me recordo, gente, eu fiquei tão triste de uma notícia, eu não sei de onde veio essa notícia, mas certa vez uma esposa de pastor foi para um culto. Entrou na igreja, o culto acontecendo, ela falou assim, né? Irmãos, veja, ela estava assim, tadinha, surtada, tadinha, surtada. Irmãos, eu estou anunciando que eu vou morar a partir de agora aqui na igreja. Aí o pessoal ficou assim impactado, né? Porque o meu esposo, aqui da esposa, aqui é o céu. Mas quando chega em casa, meus irmãos, assim, percebe? Olha só, isso não sei se foi verídico, mas chegou ao nosso conhecimento. Ou seja, então, a fé sincera é uma fé onde nós somos o que nós somos aqui. E nós somos em casa também. Isso é importante. Outro ponto que eu queria colocar também numa fé sincera também, meus irmãos, né? É a fé, por exemplo, a fé de Maria, a mãe de Jesus. A Maria falou lá em Lucas 1:38 que fala: cumpre-se em mim segundo a tua palavra. A marca de uma fé sincera de Maria, qual é? Submissão à vontade de Deus. Submissão à palavra de Deus. Gente, é um desafio à vida. A palavra fala uma coisa interessante aqui. Em Efésios capítulo 1, um dia eu falei aqui na igreja, uma quarta-feira, para que Deus nos salvou? Está escrito, Ele nos elegeu para sermos prósperos. Não é o que está escrito, não. Para sermos ricos. Não é o que está escrito. Ele nos elegeu para sermos santos. Ou seja, seguir a palavra do Senhor, não se envolver em coisa errada nos relacionamentos, seja com Deus, seja com o próximo, se conservar puro, pura, buscando exatamente ser um servo conforme o coração do Senhor. Glórias a Deus. Então, Maria, a marca da fé sincera dela, qual era? Submissão. E a de Jó? Irmão, Jó perdeu o quê? Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu a saúde. Mas Jó falou, peço que o Israel coloque por gentileza, tá? Você pode anotar na sua Bíblia também, Jó 13:15. Olha o que Jó foi capaz de falar, meus irmãos. Isso me toca, não sei se toca você também. Vamos falar juntos então o que Jó falou? Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Estava mal de saúde, ele sabia que Deus era o autor e conservador da vida, ainda que eu vá porque eu estou enfermo, Ele sempre será o que, gente? A minha esperança. A marca de uma fé sincera é aquela pessoa que, mesmo passando por duras situações, ela não arreda de estar na presença de Deus. Senhor, Tu és a minha esperança. Eu abro meu coração com vocês aqui, que eu não faço ideia, não sei você, do que Jó sentiu naquela situação. Você já tentou fazer uma empatia com Jó, sabe? Tipo, você tentar ficar no lugar dele? Irmãos, foi terrível, um homem riquíssimo, perdeu tudo, perdeu filhos, gente. E por muito pouco, muitas vezes, tem gente que se abriga com Deus por muito pouco e se afasta da presença. E se afasta da comunhão. Oh, igreja do Senhor, que a gente possa amar o Senhor sobre todas as coisas.
a marca de uma fé sincera, a marca de Jó, a marca da perseverança. Gente, e agora? Eu tenho muito personagem para citar. Sabe o que eu vou citar agora? Ana. Quem lembra de Ana? Que foi mãe de quem? Samuel. Vamos lá, já abre primeiro. Vamos juntos para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 12. 10, vou citar só por 12 para colocar um destaque aqui também. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e verso 12. Olha, gente, olha, uma mulher sofrida. Vocês conhecem a história de Ana? Conhecem, sim. Estava sendo humilhada por quem, gente, né? Exatamente. Então, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Ela não podia ter filho, mas ela clamava tanto, Senhor, me dá um filho, Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus, eu não conhecia, mas no nome de Deus eterno, ela orava ao Senhor. Então o que acontece, gente? A marca da fé sincera de Ana, dependência de Deus. Timóteo deve ter visto isso na vida de Lloyd, na vida de Eunice, irmãos. Agora o versículo 12 me chama a atenção, agora fora um pouquinho do contexto, vamos lá para 12. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, ele observava. Versículo 11, anterior. Não, versículo 13 então. Esse foi o voto 13. Você pode repetir comigo, 13? Olha só. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse presa. Um dia me falaram assim, pastor Maurício, Deus não ouve oração da Igreja Batista. Eu falei assim, porque vocês oram em silêncio? Eu falei, não é? Qual é a Bíblia que você está vendo? Porque a Bíblia que eu vejo Ana. Eu vejo Deus respondendo clamor ao Senhor, mas Deus respondendo também uma oração silenciosa. Ele simplesmente a contemplou com o quê? Com Samuel. E quem foi Samuel, igreja? Foi um homem de Deus e tanto glórias a Deus. Deus respondeu a oração de Ana, uma oração silenciosa, digamos assim. Irmãos, Deus responde a oração com fé. Oração com fé pode ser uma oração silenciosa, creia. Deus responde. Pode ser uma oração também clamando ao Senhor, que não haja preconceitos no reino de Deus. Que é pecado falar uma coisa dessa. Eu falei, irmão, vem cá, qual é a Bíblia que você está vendo? Resultado aí, quando comecei sobre Ana, ele não soube dizer. Então você tem que falar com Deus sobre isso aí, né? Porque Deus ouviu a oração de Ana, a Bíblia mostra. Então não estou entendendo por que Deus não está ouvindo a oração de irmãos seus aqui, porque nós somos irmãos, né? Nós batistas não somos exclusivistas, nós somos também povo de Deus, né? Então, irmãos, é muito importante essa marca da fé de Ana, é a marca da dependência de Deus. Glórias a Deus, né? Ou seja, nós vimos então, gente, que o que mais impactou Timóteo foi a fé. Isso Paulo falou que ele recebeu de Lloyd e de Eunice. E eu aprendo aqui no texto que o que mais impacta a nossa família é o nosso testemunho dentro da nossa casa. Devemos ter um bom testemunho em tudo que é lugar, certo? Fora de casa? Claro, né? Mas, gente, dentro de casa, a nossa oração é que nós possamos ser em casa, porque nós somos aqui nessa comunhão. Amém, igreja? Amém. Que possamos influenciar quem está na nossa casa para a glória do Senhor. Irmãos, o segundo ponto que eu aprendo aqui também, a influência da família marca gerações. Observe como Paulo fala, vamos de novo lá para 1 Timóteo 1,5. Olha só, 2 Timóteo, me perdoe, né? Olha só o que fala aqui, né? 2 Timóteo 1,5. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd, e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Igreja, pensa lá comigo. Veja aqui a graduação. Vó influenciou filha, filha influenciou filho. Percebe? Como é que isso acontece? Você sabe por que acontecia isso aí?
era a dinâmica da igreja primitiva, igreja. Lá era uma comunidade de discípulos. O pessoal cumpria um ide do Senhor Jesus de fazer discípulos. Se nós fôssemos hoje, eu já falei com vocês um dia sobre isso, né? Entrássemos no túnel do tempo, tipo assim, igreja, vamos lá, no túnel do tempo, para a gente poder ver como é que eram os irmãos naquela época. Chegaria assim, oh, vocês são tudo diferentes, né? Somos do século XXI, né? Ué, vocês, como é que vocês estão vivendo aí? Ah, mas a igreja aqui está reunida. Aqui não tem salão, não tem templo, está reunida aqui numa chácara. Tá certo. Ué, esse aqui é discípulo do outro. Esse vai ser discípulo do outro. Ou seja, gente, era uma comunidade de discípulos. Essa era a realidade da igreja. E isso chegava na casa também. Ou seja, Timóteo foi discipulado, com certeza, por sua mãe Eunice. Porque possivelmente ele não fala aqui do pai grego, que transmitiu a fé, mas fala da mãe Eunice. Ele foi discipulado por sua mãe. Glórias a Deus. Timóteo é um privilégio. Ele teve a mãe e a avó como guardiãs da vida espiritual de Timóteo. E aí hoje eu vou colocar aqui, Israel, se você puder colocar aqui o vídeo, que foi a nossa devocional de hoje, um breve vídeo que fala sobre a importância dos pais como guardiões espirituais da vida dos filhos. Então, apenas um tempinho para a gente poder ver o vídeo, ok? Olá, seja bem-vindo a mais um devocional dos 30 dias de oração pela família, famílias protegidas pela armadura de Deus. Hoje nós estamos no dia 24, pais como guardiões espirituais. O nosso devocional hoje, ele vai ser lido e é baseado em Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as ensinarás com diligência a seus filhos e falará delas quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vamos à leitura do devocional. Liderança espiritual começa em casa. É a missão dos pais. Em um mundo saturado por influências digitais, ideologias contrárias à fé e valores distorcidos, a família se tornou alvo direto do inimigo. Se os pais assumirem a posição de guardiões espirituais, as telas e as redes de relacionamento o farão, distorcendo a fé e a vida dos nossos filhos. Deus ordena que a sua palavra esteja no coração dos pais e seja ensinada aos filhos com diligência. Isso exige intencionalidade. Falar da Bíblia no cotidiano, transformar conversas simples em oportunidades de discipulado e mostrar, por meio do exemplo, que Cristo é o centro da vida familiar. A liderança espiritual não é opcional, é um chamado urgente para proteger a próxima geração. Recentemente, visitei uma família de missionários que tem 2 filhas e presenciei algo que ilustra bem o ensino de Deuteronômio. Em todos os cômodos da casa havia um versículo bíblico exposto na parede. A palavra estava visível, presente e acessível em cada ambiente. Essa prática, evidentemente, favorece a leitura, a memorização e a meditação das Escrituras, pois aquilo que é visto, lido e refletido com frequência acaba sendo internalizado. Ensinar com diligência é agir com zelo, cuidado e perseverança, sem negligência ou procrastinação. Esse parece ser o objetivo daqueles pais e deve ser também o nosso objetivo em nossos lares. Pais que negligenciam a liderança espiritual abrem brechas perigosas, mas famílias protegidas pela armadura de Deus escolhem outro caminho, o da palavra, da oração e da presença intencional. Hoje decida, não vamos entregar nossos filhos às telas sem vigilância, mas guiá-los à verdade que liberta. Quando Cristo governa o lar, nenhuma influência digital domina. Ore com seus filhos todos os dias. Não terceirize a oração para a igreja ou apenas para os cultos dominicais. Faça da sua casa um altar. Quando os filhos veem os pais orando, aprendem que a fé é prática, não teórica. Desafio da semana. Faça um culto doméstico esta semana.
Escolha um dia e um horário fixo e prepare um roteiro simples. Um louvor com 2 cânticos que todos conheçam, leitura bíblica, de preferência de hoje, Deuteronômio 6, 6 e 7, e um salmo. Oração. Cada membro deve agradecer e apresentar um pedido. Esse gesto simples, esse momento simples, cria memórias espirituais e fortalece a fé da família contra as pressões do mundo. Para as crianças, o culto não é algo que fazemos apenas no templo e aos domingos. Em casa, também podemos nos reunir para cantar, orar e ler a Bíblia juntos. Nossa família pode aprender a praticar a palavra de Deus todos os dias. Converse com as pessoas de sua casa sobre fazer um culto em família. Vocês podem escolher um dia e um horário, separar 2 músicas, ler a Bíblia e orar juntos. Deus se alegra quando a família se reúne para falar com Ele. Que Deus abençoe a sua família e que sua família, sendo protegida pela armadura de Deus, tenha paz, guardiões espirituais. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Glórias a Deus, gente. Diz que essa palavra, fiquei impressionado, porque ao Deus dividir a palavra no meu coração. E essa palavra, ela queimou no meu coração. Quando eu fui ver a devocional, eu falei, gente, ele é de Deus, eu tenho que colocar no culto hoje, né? Então, veja a nossa responsabilidade de sermos guardiões espirituais dos nossos filhos. E uma coisa importante também, Timóteo teve a avó Eunice, a avó Lóide e a mãe Eunice como suas guardiões espirituais. Glórias a Deus, né? Ou seja, a influência da família marca gerações. Terceiro ponto que eu queria, em final, para terminar aqui a mensagem desta noite. A fé transmitida no lar, ela produz frutos duradouros. Você percebe o que aconteceu com Timóteo? Elas investiram tempo, deram testemunho, discipularam Timóteo. Timóteo cresceu na palavra do Senhor. Timóteo cresceu na comunhão na igreja. E Deus fez uma obra poderosa em Timóteo. Deus usou Timóteo para poder impactar gerações. O que a Bíblia fala, o que Deus fala comigo e com você nesta noite? Ele fala uma palavra muito forte. A fé que habita no lar produz resultado. Felizes as famílias que tiram um tempinho para fazer o culto doméstico, para restaurar restaurar o altar, digamos assim, da oração no lar. É muito importante. Glórias a Deus. Timóteo foi um exemplo, mas eu tenho mais outro exemplo para mostrar para você também. Abraão também foi um exemplo em relação a Isaac, né? Vamos conferir em Gênesis 18, 19. Olha o que está escrito aqui, gente. Olha o que Deus falou com Abraão. Nessa palavra, então, que... Vamos ler juntos? Eu escolhi e ordenei a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que me pedi. Uau! Abraão procurou obedecer com Isaac, né? E Deus fez a obra. Outro testemunho também que me encanta, gente, foi Noé. Noé, gente, ele foi tido como louco. Vamos combinar? Como é que naquela geração toda, construindo uma arca, mas ele criou. Noé salvou a família dele. Concorda comigo? Quem entrou ele entrou sozinho na arca? Não. Foi ele e a família. A família creu. Porque viu que ele era uma fé sincera. Ele influenciou a família. Agora vale um alerta para mim e para você. Anote esse versículo. Jesus falou sobre Noé também. Mateus 24, 37 a 39. Alerta para os pais. Olha só, em relação aos filhos. Para todos nós, né? Vamos falar juntos? Okay? Quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Gente, essa é uma profecia que vai se cumprir. Aí ele segue um alerta para nós, pais.
Você futuro papai, você futura mamãe, para todos nós, né? E outro também que me encanta, esse eu anotei aqui, gente, Deus assim, que esse é meu coração na preparação do sermão. Um exemplo foi Ananias. Ananias, exatamente, Ananias. Vamos lá para Atos capítulo 10, versículo 2. Ananias foi aquele que resgatou Paulo, né? Lembra de Ananias? Né? Não, esse foi o Ananias de Pedro, né? Que resgatou Pedro, né? Vamos ler juntos. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Ananias mostra que ele era devoto, ele era firme e influenciou a família dele também, gente. Ou seja, o que eu posso aprender aqui, realmente no texto, é de que essa fé transmitida, ela produz resultados duradouros, irmãos. Olha, esse povo está sendo lembrado hoje aqui em Cunha, muito tempo depois. Olha que Deus honra a fé que eles tiveram, porque eles procuraram influenciar os seus filhos, a sua família. Glórias a Deus. Eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, com algumas perguntas. E essa pergunta eu convido você a fechar os seus olhos e vai ser uma aplicação dessa mensagem, você com o Senhor, eu e você com o Senhor. Pergunta que eu faço ao pregarmos sobre esse texto: a fé que habita no lar. Eu pergunto, a fé tem habitado no seu lar? A fé que habita no lar não é fé domingueira. Você é em casa o que você é e tem sido na igreja. Existe coerência comportamental nesse sentido? Outra pergunta: nossos filhos, cônjuges, nossos pais têm visto em nós uma fé como Maria, submissa a Deus? Submissa à vontade, Senhor, faça a tua vontade, não a minha vontade. Tem visto também na sua vida uma fé perseverante, uma fé constante como era de Jó, sem altos e baixos? A sua casa tem sido um altar de oração? Em casa você tem orado? Você tem convidado, pelo menos convidado a sua família para orar? Sua família que habita com você sabe, por suas rotinas, que você de fato é uma pessoa de oração, que você tem vida de oração? Você tem sido guardião da fé dos seus filhos, netos, mesmo crescidos? Você tem procurado testemunhar para eles? O Senhor nos chama a resgatar o altar de oração no lar. A fé habitando no lar. Peça para o Senhor agora que te ajude em alguma dificuldade, porventura, que o Espírito Santo fala no seu coração. Faça uma proposta ao Senhor. Mude sua rotina e faça a proposta do vídeo. Tente essa semana reunir a sua família, o seu núcleo familiar, que mora com você, para um momento com Deus. Breve, 10, 15 minutinhos que seja. Se não for possível, se você convidar e não for possível, Deus me orienta a falar com você o seguinte: continua orando, até que a bênção chegue. Não desista de orar, não desista de clamar, porque Deus está nisso. E quero muito orar por você nesse momento. Amém? Orar por você e por sua família também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela ministração da Tua Palavra. Obrigado, Deus amado, pela fé de Lloyd, Senhor, pela fé de Eunice, que puderam influenciar Timóteo, Senhor. Obrigado pela perseverança, pela fé sincera que elas tiveram, Senhor. Oh, Deus,
Pai, nos ajuda, Pai. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, quem está na internet nos acompanhando. Me ajuda, ajuda a todos nós a termos uma fé sincera, Senhor, ao ponto, Paizinho, que possa impactar as pessoas da nossa família, Senhor. Que possa impactar gerações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, a todos nós, nesta semana, Pai, estarmos fazendo o culto doméstico, Senhor. Ó Deus, reunir, Deus amado, o núcleo familiar, a restaurar, a resgatar o altar da oração no lar, a fé habitando no lar, Senhor. Ó Pai, eu peço que Tu possa ajudar a minha irmã e os meus irmãos aqui presentes, a todos nós, Senhor, a termos, Paizinho, a força, a perseverança, mesmo quando a família dizer não, que não quer, mas perseverar em oração e confiando na Tua obra, Senhor, que o Senhor é fiel, que Tu ouves a oração, Senhor. Pai, eu peço a Ti, salva a vida para os familiares que ainda não são salvos, meus irmãos e minhas irmãs, Senhor. Salva, Paizinho, toca nos corações, Papai. Ó, para aquela experiência que teve, Deus amado, carcereiro, Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e estarás salvo, tu e tua casa. Ó, Deus amado, sonhamos de ver, Senhor, nossas famílias, as famílias servindo ao Senhor, Paizinho. Cada altar ter a chama, essa chama maravilhosa da fé, Senhor, brilhando e resplandecendo ao redor, Senhor. Pai, assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé nesse momento, igreja, e vamos cantar o Senhor o cântico família. Amém? De paz,
Pedir uma bênção muito grande para você, na sua família. Amém. Tem alguém então que está precisando de uma bênção? Eu preciso. Você precisa também? Amém. Vamos orar então. Pai de amor, Deus das muitas misericórdias, Senhor. No poderoso, no sagrado nome do Senhor Jesus, nós elevamos essa oração juntos como igreja, Senhor. Somos aqui, Senhor, pequenos, mas somos teus filhos e filhas aqui reunidos, Senhor. Ousadamente, Senhor, na tua presença, eu oro, Senhor, e peço um milagre na família do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Seja qual for, tu conheces o pedido, tu conheces os corações que clamam, as lágrimas que descem, Senhor. Pai, clamando a ti, nós sonhamos, Senhor, de ver essa fé, Senhor, produzindo a resposta sua, Senhor, materializando esta bênção para o meu irmão e para a minha irmã, Senhor. Pai, e assim como o menor servo desse amado rebanho, sabendo que a resposta que vier, a glória será unicamente sua, Senhor, de mais ninguém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Jesus e também a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o seu coração, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que o seu lar seja um lar onde a fé habite, que o seu lar seja um lar de paz, que haja alegria, que haja esperança, que haja fé, um lar abençoado por Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Uma boa semana. Te vejo aqui na quarta-feira. Se você pudesse aqui na quarta-feira, estaremos juntos. Cumprimento o seu irmão. Desejo uma boa semana. A graça e paz por todos. Você também na internet. Deus abençoe em nome de Jesus.